tarde. Agora eu convido o Dr. Vitor Abreu Cavalcante Cardoso, que é fundador da Universidade do Advogado e sócio da Cavalcante Cardoso Advocacia. E ele vai falar para a gente sobre marketing jurídico online com resultados. Como captar clientes que fecham contratos de múltiplos 4 dígitos sem investir nada em anúncios. Seja bem-vindo. Pessoal, quantos aqui gostariam de captar clientes sem investir nada em anúncios? Depois do que o Dr. Fábio Cotes falou, né? É lógico que todo mundo quer. E quantos aqui já perceberam que a faculdade, o curso de Direito, não ensina isso? É uma unanimidade. Mais cedo eu tive a oportunidade de conhecer o Eduardo e eu estava conversando com ele e falei para ele, né? Puxa, Eduardo, muito interessante, a sua palestra vai casar com a minha. E mais curioso ainda é que eu comecei a aplicar essa estratégia de SEO no meu escritório porque eu tinha visto na internet o estudo de caso do Eduardo. Então eu vi e eu falei assim, puxa vida, o negócio funciona. E se está funcionando com ele, pode funcionar comigo. E aí o que eu fui fazer? Eu fui atrás, estudar essa estratégia, busquei um consultor no assunto, entendi como funcionava. Agora eu até falei para o Eduardo, né? Que diferente dele, só faltou um passo. O Eduardo fez, depois de implementar toda a estratégia de SEO, ele fez uma estratégia de automação de marketing via e-mail. E eu não cheguei a implementar isso. Só que só com a estratégia de SEO, que é o que eu vou falar nessa tarde aqui, que é o Search Engine Optimization, ou seja, otimização para mecanismo de busca, eu já consegui ter bons resultados e ter clientes me procurando para contratar os meus serviços. Então, meu nome é Vitor Cavalcante Cardoso, sou fundador da Universidade do Advogado, que hoje é uma empresa de capacitação para advogados iniciantes e advogados que já estão há mais tempo no mercado, mas que querem aprimorar os seus processos produtivos dentro do escritório. Existe um site, um blog, publicações semanais e também sou sócio fundador do meu escritório, sou Cavalcante Cardoso Advogados, Sociedade Individual de Advogados. Sou especialista em Direito de Família, lá de Brasília, do Distrito Federal. Também sou membro da Comissão de Direito das Famílias e das Sucessões, lá da OABDF. Então, queria começar agradecendo todo mundo pela sua energia, pelo seu tempo de estar aqui. Eu sei que você poderia estar em outro lugar, então muito obrigado por estar aqui conosco. E por que eu estou aqui, tá? Eu estou aqui, provavelmente, eu acredito, não é por causa do meu escritório, mas é por causa da Universidade do Advogado. Nesse último ano, a Universidade do Advogado, que foi fundada em novembro do ano passado, realizou pelo menos três ações marcantes. Em março, nós tivemos o primeiro Congresso Online Nacional para Jovens Advogados. O evento contou com a participação de 3.517 advogados do Brasil inteiro, 100% online, 100% gratuito, mais de 21 palestrantes. Muitos deles estão aqui na feira palestrando, se tornaram verdadeiros amigos. Está aqui o pessoal do Advogado do Controle e outros colegas também que estão em outras salas. Além disso, na própria universidade, para receber os conteúdos semanais, gratuitos, na forma de texto e de vídeo, falando sobre negócios na advocacia. Foram mais de 5.802 pessoas cadastradas. E há 2 semanas, nós tivemos o primeiro workshop 100% online e gratuito da Universidade do Advogado, onde eu falei com mais detalhes sobre o que eu acredito que é um modelo de negócio rentável para um escritório de advocacia. Então, isso aqui é o que me trouxe aqui. Acredito que a organização acabou me conhecendo por conta desses projetos. E aí, quando eles entraram em contato comigo, eles queriam que eu palestrasse lá nas palestras gratuitas. E a Juliana Montes me perguntou isso, Vitor, se você tiver algum caso interessante do seu escritório, porque você também é advogado. Eu falei, puxa, eu tenho sobre SEO, que eu utilizo para captar clientes, que funciona muito bem para mim. É interessante para você? Claro, interessante, vamos falar sobre isso. E por isso que eu estou aqui hoje. Agora, por que esse assunto que nós vamos falar nessa tarde é interessante para você? Porque, para começar, eu acredito que
todo o modelo de negócio da advocacia, antes do dinheiro entrar no seu escritório, ele envolve esses 7 itens, que eu chamo de 7 picos de alta performance na advocacia. Então, existe a parte do planejamento, da mentalidade, o mindset, algumas pessoas chamam de forma diferente. Existe a questão da visão de negócios, a captação de clientes que você faz, a fixação de honorários, a boa reunião. Eu acredito que você pode fazer tudo isso aí, antes da reunião com o cliente. Mas você chegar lá na reunião e você não sabe fazer reunião, o cliente vai pedir para voltar depois, ou vai pedir para assinar o contrato depois, e ele não assina e não volta. Então, uma reunião com o cliente tem que ser bem feita. A reunião é o momento onde você vende para o seu cliente. E a gestão de finanças. E por que eu estou falando desses 7 itens? Porque desses 7 itens, a captação de clientes é uma das que mais nos preocupa. E através dessa técnica de SEO, que eu vou falar nessa tarde, vou explicar para você exatamente como aplicar isso no seu site, ou se você não tem um site, eu vou explicar o que você precisa para fazer isso acontecer. Ela atua justamente aqui, na captação de clientes. Então ela é interessante para você porque vai te ajudar a captar mais clientes, que é um dos 7 picos de alta performance na advocacia. E olha só, ela vai te ajudar na captação em 3 níveis. Essa técnica permite que você tenha mais clientes no investimento muito baixo ou semelhante a zero, como o Cotes falou, o Eduardo, né? O Eduardo falou sobre, lá foi só estratégia SEO. Eu tinha perguntado para ele, mas Eduardo, mas você fez anúncio? E ele falou, não fiz anúncio, foi só SEO. Eu falei, cara, isso é incrível, incrível. E não somente eu sei que é verdade, porque eu também vivi a mesma situação. Eu também não fiz anúncio. E vieram clientes para mim só por causa das publicações. Mas é claro, o Eduardo foi auxiliado por uma consultoria. No início eu tive uma consultoria que me acompanhou. Depois eu estudei, fui fazer cursos sobre isso. E aí eu comecei a desenvolver sozinho os textos. Mas assim, não é muita coisa que você precisa fazer. É claro, se você quiser fazer um negócio muito excelente, você vai ter que percorrer alguns passos, mas existem algumas coisas que você já pode fazer, começar a implementar. Então, o investimento é muito baixo. E, em terceiro lugar, a qualidade desses clientes que vêm até você é muito alta. Um cliente que está te procurando no Google, como o Eduardo falou, ele quer e está à procura daquele exato assunto que você está oferecendo para ele uma solução. É muito diferente do cliente que você encontra na rua, começa a falar com ele a respeito da tua área, e só depois ele vem a se tornar o teu cliente, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando você, na internet, oferece a solução para ele, ele já quer aquilo ali. Então, esse cliente é um cliente que, em termos de vendas, a gente chama de cliente qualificado. Ele já está praticamente pronto para poder comprar o teu serviço. Então, por isso que esse assunto aqui é interessante para você. E que resultados esperar? Eu vou mostrar aqui resultados do meu primeiro site. Eu cometi um erro. Né? Meu erro foi o seguinte: eu comecei num site e depois eu montei um outro site e não aproveitei o nome anterior do site. Então, se eu tivesse aproveitado, muitos outros clientes chegariam. Hoje esse outro site ainda está ativo. Só que os sites onde eu continuo fazendo publicação são diferentes. Mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre a minha estratégia. Então, que resultado esperar? Isso aqui é do primeiro site que eu fiz. Então, estes dados, apesar de serem do primeiro site que não está mais ativo, são dados só de visitantes que vieram através do Google, pesquisando os assuntos que estão dentro do site. E esse site foi construído com a estratégia de SEO. Então, aqui são dados para junho deste ano. Site que está parado, mas que no início teve toda a aplicação da estratégia. Veja que em junho desse ano, nós tivemos aqui 4.496 visualizações e 3.200 visitantes. 3.200 pessoas diferentes vendo aquele conteúdo. Em julho deste ano também, veja que o número é parecido. 3.045 visitantes únicos, 3.045 pessoas diferentes. Isso aqui
É o espelho do próprio site, tá? Não tem nenhuma modificação. Eu só tirei o print e botei aqui na tela. E veja que em agosto, aqui quando eu fiz a apresentação, estava no mês de agosto. Ele muito provavelmente deve ter fechado mais ou menos aqui no mesmo patamar que os outros. O mais interessante é isso, é um trabalho que você vai fazendo, que ele vai se acumulando ao longo do tempo, é como uma bola de neve, ele vai ficando cada vez maior, porque cada vez mais pessoas vão pesquisando, mais pessoas vão chegando, tá certo? Então olha só, coloquei aqui agora o número de anos, por ano, né? 2014 foi quando eu comecei a publicar nesse site. Em 2014, o número de visitantes era de 913. Em 2015, quando já havia muito mais posts, 8.413 pessoas passaram no site. Em 2016, que é este ano, e esses dados saíram em agosto, sendo que este site aqui está parado desde, eu acho que o iníciozinho de 2015. Eu passei pouco tempo publicando ele, foi basicamente 2014 só. E depois eu migrei para uma plataforma própria, porque eu comecei a ver que o negócio estava dando certo, mas que eu estava construindo algo em terra alheia. Porque aquela plataforma era uma plataforma gratuita e não era algo onde eu tinha 100% controle. Vou explicar mais para frente também que plataforma é essa. Então aqui, 2015, 8.413, 2016, 19.198 pessoas acessaram estes conteúdos, pessoas diferentes. Perceba então que os números são muito impressionantes. Aí está a data certinha de quando eu montei a apresentação. Esses números todos aí são até 14/8/2016. A média de 2.400 visitantes por mês, visitantes únicos, 600 visitantes por semana. Agora faz uma pequena análise. Quantas vezes você, nesses últimos 6 meses, mandou fazer uma tiragem de 1.000 cartões? Quantas vezes nesses últimos 6 meses, ou nesse último ano, você no evento social distribuiu 600 cartões? Ou quantas vezes chegaram essa quantidade, nem vou dizer chegar essa quantidade de pessoas indicadas, mas quantas vezes 600 pessoas conheceram você para poder indicar o teu trabalho? Então, quando a gente coloca esse óculos, a gente consegue entender que essa estratégia é uma estratégia que tem muito poder. Quantos aqui tem site de escritório? Ok. E quantos aqui tem dentro do site do escritório um blog jurídico? O número reduziu bastante, interessante. Para que essa estratégia funcione, você vai precisar de um blog jurídico dentro do teu site. Então eu vou falar sobre isso já já. Agora, como fazer isso? Então, a participação do Eduardo aqui na palestra anterior, ele passou toda a estratégia. Toda a estratégia. Eu aqui vou me focar em como desenvolver o SEO, tá? Essa estratégia que gera estes números para o seu texto. Então, eu gostaria de pedir o seguinte: você deve ter recebido aí uma folhinha. Essa folhinha tem todo o checklist que você vai precisar para poder montar um texto que vai ranquear no Google. Eu vou explicar cada item dessa folhinha com alguma velocidade aqui, porque não tem muito que se deter nela, mas ela vai te ajudar bastante a se lembrar depois de como fazer isso aí. E neste momento eu quero pedir para você fazer o seguinte: no final dessa apresentação a gente vai fazer um sorteio. Então, preencha o seu nome, o seu e-mail, no finalzinho dessa folha, certo? Você vai ver com uma linha pontilhada aí falando corte aqui. Aí você destaca essa parte e balança aí no ar para a recepção poder pegar, que a gente vai fazer sorteio. Nome, e-mail e assinatura, ok? Vamos lá, eu vou dar 1 minuto para você fazer isso. Você está contando no relógio. E aí eu vou pedir para a recepção me ajudar a recolher os papéis que estão destacados e colocar dentro de um saquinho que estava junto com aquele negócio das folhas. Isso. Aí depois peça para mim que eu vou fazer o sorteio no final. Então, 1 minuto. E depois disso nós vamos explicar cada item desse checklist para que você consiga implementar essa estratégia no seu escritório.
está me perguntando aqui o seguinte, ela, ô Vitor, mas você tem cartão de visitas? Tenho. Eu entreguei 1000 cartões de visita nos últimos 6 meses? Não. Não entreguei. Então, até comigo isso é realidade. Sim, quem já tiver com o papelzinho destacado aí, faz assim, vamos passando pelas pontas. Quem estiver na ponta, entrega para a recepção. Tá? Aqui, ó, a ponta no corredor central, pode ser? As pontas no corredor central. Alguém ainda não preencheu? Está com a dúvida sobre como preencher? Não, não está, né? Já está tudo certo. Vocês vão estar recolhendo ali as pontas. Não precisa nem dobrar. Assim, quiser dobrar, mas não precisa. Então vamos lá. Ok, então acredito que nós podemos continuar agora. Quem for chegou depois, pode pegar o papelzinho para a recepção, preenche o nome que a gente vai fazer o sorteio. Tá bom? Ok, fica aqui comigo, a gente vai fazer já o sorteio. Vamos agora então entender como que a gente pode implementar a estratégia de SEO dentro do nosso escritório. Então vamos lá. Para você implementar a estratégia de SEO no seu escritório, você precisa de 3 coisas. Você precisa de conteúdo, você precisa de uma plataforma e você precisa conhecer a técnica em si. O conteúdo é o teu conhecimento jurídico. O conteúdo é o teu conhecimento jurídico. É com você. Você sabe exatamente o que você precisa escrever sobre aquela determinada ação para informar o teu cliente. A dica mais importante aqui, o Eduardo já falou. Neste momento de escrever o conteúdo, você tem que entender que quem vai ler é um cliente que não sabe nada de direito. Ele não sabe nada. Rito? O que é rito? Ele não sabe o que é rito. Vai escrever execução, ele não sabe o que é execução. Vai colocar termos latinos, ele não vai entender. Então, o mais importante neste momento será sempre você escrever um texto como se uma pessoa leiga que não sabe nada de direito estivesse sempre lendo. Esse é o tipo de pessoa que vai estar lendo o seu texto. E outra, o conhecimento técnico é conosco, né? Então, o conteúdo é o teu conhecimento jurídico. Não vou me deter aqui, mas eu vou explicar como planejar esse conteúdo. Segunda coisa que você vai precisar, plataforma. O que é a plataforma? É o site. Então, existem 2 opções. A primeira é o WordPress.com. Se você hoje não tem site, quem aqui não tem site? Ok, para você que não tem site, o que você pode fazer? Entra lá no WordPress.com e cria um site gratuitamente. Ele funciona de maneira 100% como se você tivesse o seu site. E lá dentro você vai começar a publicar e vai começar a ter esses acessos. E você já vai ter o seu sítio na internet. Não precisa pagar nada, 100% gratuito. Segunda opção. Quem aqui já tem um site próprio do escritório? Para você que já tem um site próprio do escritório, essa aqui é a opção. Então você já tem o domínio hospedagem, o que você vai começar a fazer, vai começar a publicar dentro do seu site. Para quem ainda não tem o site próprio, se você não sabe o que é o site próprio, é isso aqui, tá? É o domínio e hospedagem. O domínio é o nome do site e a hospedagem é o teu pedaço de disco virtual que está hospedado no site. Vou te mostrar as 2 opções, tá? Então, esse aqui foi o meu primeiro site, o que eu comecei a publicar, no WordPress.com. Era gratuito, eu estava querendo fazer um teste, não estava ainda acreditando muito. Aí eu falei, vou começar a publicar. Comecei a publicar. Logo depois de um tempo, parei de publicar nele porque eu migrei para o meu domínio próprio, que é o cavalcantecardoso.com.br. Então esse é o site do meu escritório de advocacia, que é o nome da sociedade individual, né? Cavalcante Cardoso.
Esse aqui já é o site do meu escritório atual. E repara, tá? Foi para você, né? Eu tenho hoje a captação dos e-mails. Só que eu não faço de maneira tão precisa quanto o Eduardo faz, através da entrega de recompensas. Mas eu tenho no site do escritório esse campo-pouquinho onde as pessoas cadastram o e-mail delas e ali eu faço a recepção daqueles e-mails e coleto os interessados naquele assunto. Tá? Mas esse aqui hoje é o site do meu escritório. Então tem redes sociais lá em cima, o menu sobre, aí tem os posts do blog. Tá? Bom, vamos continuar então. Agora vamos falar sobre a técnica. Nessa parte da técnica, nós vamos ser bastante pontuais e rápidos. Então, o que é o SEO? SEO é Search Engine Optimization, ou otimização para mecanismo de busca. Nós precisamos entender o seguinte, que nós temos que entregar para as pessoas o que elas querem. Para saber o que as pessoas querem hoje, existe uma ferramenta disponibilizada através do Google AdWords, chamada Planejador de Palavra-Chave. Se você entrar no Google e escrever planejador de palavra-chave, você vai encontrar essa ferramenta. Ao clicar naquele linkzinho, vai aparecer isso aqui, ó. Neste planejador, você consegue saber o que é que as pessoas estão procurando. Então, no caso aqui que eu vou mostrar para vocês, eu queria escrever um artigo específico para divórcio. E eu estava procurando várias palavras. Neste caso específico, a palavra que eu busquei foi a palavra traição. Traição é um dos motivos do divórcio? Então, se tiver alguém pesquisando sobre esse assunto, eu tenho chances altas de que essa pessoa seja uma pessoa interessada em divórcio. Eu falei, vou construir um artigo para falar sobre a traição e os efeitos da traição no divórcio. É engraçado, não é? Mas as pessoas realmente procuram. E vocês vão ver agora a quantidade de pessoas que precisam por mês esta palavrinha aqui. E aí, fiz a busca lá de quantas pessoas precisam por mês essa palavra traição. Olha lá. 40.500 pessoas pesquisam por mês a palavra traição. Aí me diz, existe ou não existe pessoas interessadas nesse assunto? Existem. Se eu consigo pegar essa fatia e se ela ranqueia lá entre as 3 primeiras palavras, aí acontece o que o Eduardo falou, 17 mil acessos por mês. Tudo bem que esse post foi bem recente, tá? E já é de um outro site onde eu estou gerando um posicionamento diferente nesse momento. Mas então, eu construí o meu texto em cima dessa palavra. Agora eu vou mostrar como é que eu construí o texto. Sim, existe um robozinho do Google. O Google tem uma espécie de software. Esse software passa em todos os textos e identifica se no seu texto você colocou essa palavra-chave de uma maneira clara. Se você tiver colocado de uma maneira clara, o que o Google vai fazer? Vai entregar ele como resultado para as pessoas, porque você escreveu o que as pessoas estão procurando. E o Google o tempo todo quer fornecer esse serviço de alta qualidade. Esse serviço que entrega o que as pessoas querem. E não coisas irrelevantes. Então, quando você adota a otimização para o Google, ou para qualquer outro mecanismo de busca, o Google vai entender que o seu texto tem a melhor resposta para aquele assunto. E por isso que ele vai aparecer primeiro. Então, agora vamos ver como construir o texto. Em primeiro lugar, essa palavra-chave, traição, tá? Eu falei que eu estou desenvolvendo novo posicionamento. Eu quero ser reconhecido como o advogado de divórcio de Brasília. Então, minha área já era família, sou especialista da área, membro da comissão da OAB-DF, só que eu agora decidi dar mais um passo de especialização. Eu quero ser o advogado de divórcio em Brasília. Então, lá em cima, no link do texto, está escrito traição. No título do texto, traição. No início do texto, traição. No decorrer do texto, no subtítulo, traição. No vídeo do texto, traição. O título do vídeo está aqui, ó, traição. No decorrer do texto, nos outros subtítulos também está lá, traição. No texto também está escrito traição, está lá, ó, em caso de traição. Aqui, danos morais, traição de novo. No decorrer do texto, mais uma vez, traição. Lá embaixo, no decorrer do texto, traição. No finalzinho do texto, eu coloco uma chamadinha, que a gente chama de chamada para ação. Eu falo, olha, eu estou aqui à disposição, se você precisar de ajuda relacionada a algum assunto, eu estou à disposição. Você pode ficar à vontade para entrar em contato comigo.
Não estou falando para ela entre em contato comigo, não estou falando para ela que eu venho no serviço, falando, ó, se você precisar de mais alguma coisa, estou aqui. Dentro do texto tem uma imagem. Eu coloco isso aqui para a pessoa saber quem eu sou. Nessa imagem você também coloca por trás dela a palavra traição. E aí você fez a utilização do texto.